Nono ano, então nós estamos lá no capítulo 6, na página 82. Lá na página 82 a gente tem um texto lá que é uma reportagem. Essa reportagem fala sobre a fragilidade da democracia no mundo. Essa reportagem vai apresentar números dessa fragilidade e de como a democracia está frágil, o que está acontecendo, que está deixando essa democracia tão frágil, ok? Então vocês vão ler essa reportagem e vão responder as questões de interpretação. Lá na reportagem cita o Brasil como em 49º de um dos países que estão com essa fragilidade. Eu imagino que agora, em 2020, ainda estejamos mais frágeis ainda, né? Vários fatores deixam a nossa democracia frágil. Um deles é a economia. E nesse momento de pandemia, muitas democracias estão frágeis. Existe uma grande preocupação por causa da pandemia. Ela tirou a liberdade de ir e vir dos cidadãos e isso interfere na nossa vida, né? Na nossa vida familiar, na nossa vida no trabalho, né? Nessa semana mesmo a gente tem toque de recolher, às 8 da noite nós não podemos mais estar na rua. Isso interfere na nossa vida e isso também fere a democracia. Claro que é por um bem maior, que é por causa da pandemia, né? Mas acaba influenciando muito na nossa vida. Depois, vocês têm lá na página 90 uma revisão de tudo que a gente viu nesse capítulo. Então, tem lá sobre o que é um verbete, né? São palavras nas enciclopédias. Então, ela vai apresentar informações sobre um assunto, é uma palavra que você procura no dicionário, que apresenta explicações sobre um determinado assunto. Na enciclopédia, que não é uma coisa que vocês usam mais, né? Mas quando você procura no Google, se você procurar uma enciclopédia, você vai ver sobre determinado assunto, vai estar explicando sobre isso. E também aí tem o gênero textual reportagem, que tem lá quais são as principais características. Então vai ter título, vai ter linha fina, vai ter o corpo da reportagem, o lead, né? Vai ter essas reportagens vão aparecer onde? Na internet, nos jornais impressos que ainda existem, né? Em sites e também nos programas de televisão, ok? E aí nós vamos ter as orações subordinadas adverbiais, que vai aparecer lá as conjuntivas, né? E as conjunções subordinadas e as conjuntivas subordinativas. E aí também vai aparecer os períodos compostos, né? Vai aparecer oração subordinada adverbial, né? E o que é uma oração subordinada adverbial? Eu quero que vocês respondam, é a página 90. Depois, vocês têm também um exercício que está lá na página 93. Tem um trechinho de um cordel do Patativa do Assaré. O cordel, ele é uma história, geralmente tem heróis e feitos inusitados. É um típico texto do Nordeste do Brasil. Ele nasceu lá e ele tem esse nome porque desde sempre os livrinhos ficam pendurados em cordinhas e eles têm até um típico desenho e a impressão do livro é sempre do mesmo jeito. Se algum dia vocês já foram ou vão ao Nordeste, vocês vão achar nas feiras lá esse tipo de livrinho. Então o cordel aqui do Patativa do Assaré, o Patativa do Assaré, ele é muito famoso lá no Nordeste por ser um grande cordelista, né? Ele é um dos grandes nomes assim dos escritores de cordel, né? O cordel, ele geralmente tem rima, né? Vocês vão ver ali. E por que ele tem rima? Porque é uma historinha fácil de gravar para você recontá-la. Porque antigamente nem todo mundo sabia ler. Então, quem sabia ler comprava o cordel, levava para o lugar onde morava e lia para as pessoas.
Com a rima ficava mais fácil de você decorar aquela história, né? Então aqui só tem um trechinho, né, desse cordel, é o Boi Zebu e as Formigas, né? Então eu quero que vocês leiam e respondam. O cordel, ele é muito parecido com a fábula. Então vocês se lembram que a fábula, o que ela faz? Ela personifica animais, ela personifica elementos da natureza como árvores, nuvem, né? Então o que é personificar? Esses personagens vão falar, vão ter ações humanas e agir como uma pessoa humana. Lembra disso? Aqui nesse textinho, né, vocês vão ver lá que o zebu, que é um tipo de boi, ele tá com o lombo ardendo. Então a formiga, ela vai ter toda uma característica psicológica e o zebu também. Então são características de seres humanos personificados para esses bichos, ok? Lembra que na fábula também tem como característica sempre trazer uma lição, um aprendizado para você. Vocês se lembram que as fábulas mais famosas do mundo foram fábulas escritas por Esopo, e o Esopo, ele foi morto porque ele escrevia essas fábulas, claro que ele colocava animais, mas ele estava, na verdade, reproduzindo comportamentos de pessoas, né? Pessoas que fizeram coisas, né, que não foram muito boas, e essas pessoas acabavam se identificando nessas fábulas e vendo o que elas tinham feito, e elas se irritavam com isso, e ele foi jogado de um penhasco e morreu assim, o coitado do Esopo. Aí lá na frente, La Fontaine vai achar essas fábulas e vai reescrevê-las, e é por isso que nós conhecemos várias delas. E muitos autores já reescreveram essas fábulas, como Monteiro Lobato, por exemplo. Ok? Isso está na página 93. Depois, vocês vão lá para a página 94, que tem lá uma foto, ó, do dicionário de palavras e expressões estrangeiras. Vocês lembram que nós falamos sobre o estrangeirismo. Então, cada vez mais, muitas outras palavras de outros países vão se incorporando à nossa língua. Isso é um perigo, porque acaba descaracterizando a língua portuguesa. Mas, por exemplo, agora nós estamos vivendo nesse momento e todo mundo fala de lockdown, que é uma palavra inglesa, né? Mas poderia usar uma palavra portuguesa? Poderia, né? Ao invés de usar lockdown. Muitas pessoas que são mais humildes nem sabem o que é um lockdown, né? Então aqui tem um textinho sobre isso, tá explicando lá o que é sushi, né? Indoor, insight, jet lag, lan house e tudo mais. Então é sobre isso. Na página 95, vocês têm duas capas de livros ali e ele está pedindo para você desenvolver como se fossem orações subordinadas adjetivas. Lembrem-se que eu mandei um exercício parecido para vocês lá nas folhas que vocês tinham para responder. Na página 7, nós temos lá na 96 um poema para vocês lerem, e a partir da leitura desse poema aqui, que é do Fernando Pessoa, vocês vão responder as questões. Fernando Pessoa é um autor português, ele tinha 3 nomes, não só Fernando Pessoa, mas ele é um dos autores mais respeitados da língua portuguesa de Portugal, tá? E esse poema é um poema que fala sobre amor, esse momento aí que acabamos de sair do Dia dos Namorados, né? Vocês vão ver. Ele fala de uma época em que as pessoas escreviam cartas de amor. Hoje em dia as pessoas não usam escrever cartas, mas escrevem sobre amor em vários outros lugares, como blogs, né? E-mails e até mesmo no WhatsApp, né? Então respondam lá, página 90 e da página 93 até a página 96, ok, pessoal? É isso.